Marcos, aproximam-se as eleições europeias. Acredito que uma das grandes questões, e nós que estamos no interior, longe relativamente, pelo menos das decisões e dos centros, dos grandes centros urbanos, as pessoas, pelo menos aquelas que vivem no campo, entre aspas, olham para estas eleições, eleições europeias. O que é que isto tem a ver com Portugal? Isto tem tudo a ver com Portugal. Se nós pensarmos que cerca de 70% das leis portuguesas são aprovadas em função de regras criadas ao nível da União Europeia, nós percebemos a importância disto. Portanto, quanto mais favoráveis a Portugal essas regras nos chegarem, mais favoráveis vão ser as leis que nós aprovamos, quer na Assembleia da República, quer os decretos-leis do Governo. Ou seja, na nossa vida diária, nos transportes, na área ambiental, no apoio às empresas, no apoio à coesão do território, ao combate das desigualdades, as regras, quanto mais forem adequadas ao nosso país, mais favoráveis e mais consequentes serão para os portugueses. Ou seja, quando a grande parte das decisões portuguesas depende da União Europeia, estas eleições são tão ou mais importantes que as eleições no Parlamento português. Ou seja, se a eleição importante para mim são as autárquicas. Hoje em dia as europeias são determinantes, porque quanto melhor, quanto mais adequados aos portugueses, aos nossos problemas, forem os regulamentos comunitários e as diretivas, mais isso responde ao problema das pessoas. Hoje não nos apercebemos, mas a maior parte dos investimentos que há no país, nos hospitais, nas escolas, nas empresas, é financiamento da União Europeia. É dinheiro que vem de Bruxelas. E quanto mais adaptados a nós forem os regulamentos que gerem a aplicação desse dinheiro, mais adequados serão a resolver os nossos problemas. Portanto, sem olhar para nenhum partido, como é óbvio, mas os diferentes candidatos, os diferentes partidos têm conseguido ou têm feito passar essa mensagem, essa importância? Eu acho que sou insuspeito para dizer o que vou dizer. Um estudo recente de um consórcio de jornalistas europeus classificou os eurodeputados portugueses como os sextos mais influentes. Eu acho que a média dos nossos eurodeputados, do CDS, PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP, são melhores que a média comunitária. Ou seja, vale a pena, as pessoas vão votar, porque eles são empenhados. Não digo que são todos iguais, mas são empenhados. E, portanto, isso é um grande ato de confiança. E quanto mais votos nós tivermos em Portugal, mais força temos na União Europeia. Nós temos, talvez, o deputado mais influente do Parlamento Europeu de todos os portugueses e a nível europeu top. É uma pessoa de Vila Verde. Vila Verde é um concelho pequenino, no distrito de Braga, que ninguém conhece, a não ser por dentro dos Dias dos Namorados. E é esse deputado, o José Manuel Fernandes, que tem uma influência brutal no orçamento comunitário. Ele é o chefe do orçamento do Parlamento Europeu. Ele é de Vila Verde, que é muito mais pequeno que Tomar. E há outros deputados de vários partidos, que nas pescas, o deputado do PCP, a Marisa Matias tem um trabalho importante, por exemplo, na área do combate à contrafação de medicamentos, o próprio Carlos Zorrinho no mercado interno, do PSD também há vários, do CDS, o Nuno Melo também na área agrícola. Nós temos um bom naipe de eurodeputados portugueses e um bom naipe de candidatos. E as pessoas têm que perceber, ou deviam perceber, que a União Europeia está na nossa vida. E quanto mais nós participarmos nas ações do Parlamento Europeu, menos as regras que vêm para Portugal são feitas por alemães e por franceses. Nós podemos fazer a diferença, e deputados portugueses podem fazer a diferença. Muitas vezes é fácil, quem é contra a Europa, tentar dizer às pessoas que muitos dos problemas que o país tem se resolvem lá. E depois também é muitas vezes fácil dizer que os problemas de cá são culpa de Bruxelas. Isso é falso. Isso é falso. Temos que ser realistas. Há problemas que nós podemos resolver cá e há problemas que nós temos que resolver lá. Tentar misturar isto não é correto. E há muita gente que é contra o projeto europeu e que faz passar uma mensagem que não é realista da União Europeia. A União Europeia tem sido uma tábua de salvação incrível para Portugal e para outros países. Basta ver como o nosso país mudou nos últimos 30 anos. Muito do que temos de bom é graças aos portugueses, mas é graças à participação na Europa. É por isto que é importante combatermos algum radicalismo que existe contra a Europa e contra qualquer tipo de instituição internacional, onde Portugal é membro ativo e permanente. E é daí que eu gostava de apelar às pessoas que vão votar. Vão votar no Bloco de Esquerda, no PCP, no PSD, no PS, na CDU, nos outros partidos novos, mas vão votar, porque Portugal precisa de participar mais na União Europeia e os portugueses têm tirado bom proveito disso. O saldo é claramente positivo.
Só mesmo para terminar, Duarte Marques, vou aqui apanhar a boleia das redes sociais, para o bem e para o mal, acaba por ser um barómetro daquilo que nós sentimos, ou daquilo que se pode sentir da parte da população, pelo menos daquela que tem então acesso a estas mesmas redes sociais, e li alguns comentários até associados a órgãos de comunicação de escala nacional, onde se falava de eleições europeias, que sublinhavam bem que são eleições europeias, mas sai uma notícia que Portugal tem a eletricidade mais cara da União Europeia, tem dos combustíveis mais caros da União Europeia. Não serão estes motivos de debate nesta fase? Muitas vezes os órgãos nacionais não quer dizer que sejam melhor preparados e informados que os órgãos locais ou regionais da comunicação social. Se eu bem percebi a pergunta, essas matérias não têm nada a ver com decisões de Bruxelas, mas sim do governo português. Ou seja, os impostos sobre os combustíveis, por exemplo, apesar de serem os mais caros da UE, que é o nível de comparação, são decididos pelo governo português, pelos vários governos portugueses. Outra coisa é nós, muitas vezes, nas eleições europeias, discutirmos assuntos internos. Mas lá está. Os assuntos internos têm muita dependência do que são os regulamentos comunitários, por exemplo, mas também muita da nossa participação europeia vem da nossa participação nacional. Agora, também é verdade, é justo dizer, que também a comunicação social tem alguma responsabilidade naquilo que é o que passa das eleições europeias. Eu já assisti muitas vezes a jornalistas a dizer mas esse assunto não tem muito interesse, queremos comentários sobre esta questão ou aquela questão. Os candidatos ao Parlamento Europeu, em todos os discursos, falam muito da União Europeia, só que depois o soundbite que passa na imprensa ou a polémica do momento é que é nacional. Aqui há uma espécie de corresponsabilidade nesta matéria. Eu acho que não há nenhum candidato europeu que não tenha falado muito da Europa. Agora, é óbvio que para cumprir a agenda mediática tem que falar de questões nacionais. Agora, falar da má gestão, por exemplo, de fundos comunitários, é falar de temas europeus. Falar da forma como nós executamos o nosso orçamento também é falar de temas europeus porque tem um pacto de estabilidade para cumprir. Nós não podemos dizer às pessoas que somos contra, por exemplo, o pacto de estabilidade e crescimento e depois cá somos a favor do orçamento de Estado. As pessoas não são parvas. É muito importante distinguir o que é a responsabilidade do Parlamento Europeu, que em matéria de codecisão decide ao nível dos governos, e não esquecer que muito do que é decidido também é no Conselho Europeu. E nesse Conselho Europeu está Portugal, está o governo português. Não há nada que a União Europeia decida que Portugal não tenha a capacidade de influenciar ou de vetar. Agora, é um trade-off em negociações de vários dossiês, para os quais às vezes temos prioridades nuns e não temos noutros, mas faz parte do viver. A União Europeia é uma grande oportunidade, mas também é uma grande responsabilidade. Tem coisas boas e coisas más para a nossa própria economia. Nós temos ter capacidade de aproveitar as oportunidades que ela nos dá, porque os outros têm aproveitado e às vezes Portugal não aproveita.